Boa noite, gente. Depois de 3 meses, com todos os palestrantes convidados fora do Capelândia, a gente volta à realidade, a gente volta com as palestras nossas e com os temas que vão sendo sugeridos pelos frequentadores e que a gente observa no nosso dia a dia, né? E o que eu mais ouço é assim: por que eu não posso julgar? Então eu trouxe esse tema: por que não julgar? Mas antes da gente falar nisso, tem uma folha feita pela Ana, que está ali fora, que vocês podem levar. Aqui tem todas as atividades nossas, de segunda a domingo, né? Em termos de curso, em termos de evangelização, em termos de palestra, os projetos que a gente tem aqui na casa, tudo está nessa folha. Ela atualizou tudo, porque é muito perguntado, é muito pedido, então é só pegar ali sem problema nenhum, tá? Antes de nós começarmos a nossa conversa de hoje, vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, aos espíritos amigos que aqui se encontram e agradecer de estarmos aqui, de termos saído de casa com saúde, com paz e chegado até aqui para mais um aprendizado da doutrina espírita. Essa doutrina que nos auxilia, que nos ajuda a evoluir muito pouco ainda, porque a gente não compreende o real significado da reforma íntima. Mas estamos aqui, e isso faz com que a gente melhore no nosso dia a dia. Que Deus possa nos ajudar, iluminar, e que possamos, seguindo o exemplo de Jesus, levarmos uma vida digna. Que assim seja, Senhor. Então, na realidade, como disse uma moça que veio aqui de Bauru dar uma palestra, a gente não precisava dar a palestra, né? É só pegar o papelzinho que o Sérgio faz. Ele não gosta que eu falo que é ele que faz, né? Mas é só pegar o papel que ele faz e ali tem tudo. Não precisa, só ler e vamos embora lá para o Valdir, tomar uma cerveja e está tudo certo, né? Mas não é bem assim. Eu chego às 7h15, sento ali onde o paninho está, na última fileira, e fico observando quem chega, observo o coral, e eu começo a fazer apontamentos para mim mesmo. O que é isso? Estou começando a julgar, né? Eu acho que a Maria de Lourdes desafinou, então eu vou falar depois para a Ana e para a Ivanete, olha, a Maria de Lourdes está desafinando no coral, né? E aí eu acho que a pessoa aqui conversou demais, eu começo a achar. Por que eu estou falando isso? Porque quem conheceu minha mãe, ela ainda é viva, graças a Deus, sabe que ela foi uma mulher muito dura, muito difícil, muito brava, né? E eu sempre procurei conversar com ela para ver se eu dobrava no que eu queria fazer. Então, quando ela ia à missa, eu chegava para ela, quando ela voltava, falei: mãe, como foi a missa? Ela falava: não sei, não prestei atenção, fiquei olhando os sapatos das mulheres. Aí eu ficava na minha cabeça: por que ela foi à missa? Não precisava ter ido. Para ver o sapato e a roupa, ou quem foi, ficava em casa. Mas eu queria puxar assunto e ela me respondia isso. É uma bela educação, né, que ela estava ensinando. Por isso que eu nunca fui à missa, né? Então, e me tornei espírita, graças a Deus. Mas é isso. Isso é o julgar. Eu não prestei atenção nos sapatos. Entendeu? Não. Por que nós vamos julgar? Né? Isso é muito comum. Inclusive aqui, no SEAC.
É muito comum, né? A pessoa chegar e fazer um comentário, uma observação do que ela acha, né? Isso é muito sério. Eu fiz mestrado e doutorado na minha profissão. Quando eu entrei no mestrado, veio o primeiro mês, era uma semana inteira em Campinas. No segundo mês, eles distribuíram os orientadores com os alunos. Então, o meu orientador marcou uma reunião, ele orientava 15 alunos. Aí ele marcou uma reunião, e no meio da minha hora eu fui. Aí eu sentei e ele falou assim, boa tarde, Edson. Eu falei, boa tarde. Ele falou assim, qual é a sua área de atuação que você está pensando em fazer o trabalho de pesquisa no mestrado? Gente, eu não sabia o que responder. Entendeu? Eu falei, não tenho noção, professor. Não tenho noção. Eu estou pensando, mas eu não tenho ainda certeza. Não, eu não estava pensando em nada, eu não sabia. Aí ele pegou e falou assim, olha, eu tenho um trabalho para algum aluno fazer de um fármaco, uma droga, para usar em pacientes com osteoporose. Porque o paciente com osteoporose tem muita dificuldade ao fazer implante. Então, esse fármaco pode substituir os alendronatos que eles tomam e a gente consegue, mas você precisa fazer, você precisa provar isso para a gente. No mestrado e depois no doutorado. Um em osso e outro em rato, vivo. Tá bom, então é isso. Então eu achei que eu tinha solucionado o meu problema. Ele virou e falou assim, então amanhã você traz tudo o que você achar sobre o fármaco. Eu não tinha noção, né? Fui no computador, na internet, e tem um site aí, eu não sei nem mais o nome, que tem tudo. E aí eu botei o nome do fármaco, saiu uma página inteira. Falei, beleza, cara, vou ganhar ponto com ele. Peguei, imprimi aquilo, mas falei, não vou levar assim, né? Impresso assim, eu vou mandar um e-mail, aí eu vou florear o e-mail para ele ver que eu tive uma capacidade de fazer. Aí fiz o e-mail bonitinho, mandei, falei, pô, eu saí na frente dos outros 14, né? Porque ele vai ver que eu estava interessado na pesquisa e já mandei o que falava do fármaco. Aí cheguei no outro dia, óbvio que o primeiro lugar que eu ia quando eu chegava na faculdade era na cantina. De manhã fui lá tomar o café e encontrei com ele. E estava toda a classe, né, já na mesa, sentado, todo mundo conversando. Ele cumprimentou, eu peguei meu café, sentei na mesa, ele foi até lá e falou assim, Edson, parabéns. Só que não serve achismo. Ou seja, isso que você julgou ser o correto, não está. Mas não tem problema. Você não precisa ir para a aula. Você vai para a biblioteca e tudo aquilo que você escreveu, você procura quem falou. É a pior coisa do mundo. Isso é terrível. Eu não ia terminar no dia. Óbvio, eu não achava nada. Na primeira 1h30, eu não achei nada. Eu falei, eu preciso convencer uma bibliotecária que trabalha aqui a me ajudar, né? Eu fui lá, fiz um pão de queijo, um café, fui até e, quer dizer, isso é brasileiro, né? A gente tem que dar um jeito. Então aí eu convenci, ela não me ajudou. Ela me explicou como eu ia chegar. E de novo ela falou, nada do que você julgar correto, você coloca, sempre uma referência. A mesma coisa é aqui no dia a dia, é na vida, é no relacionamento com a esposa, com o marido, é no trabalho.
A melhor invenção do homem, tem várias, mas uma das melhores é o espelho. A gente pode chegar, olhar, e ali naquele espelho a gente pode analisar os nossos defeitos. Analisar aquilo que a gente também não faz bem. Mas a gente julgou já alguém. Né? A gente comentou numa roda de amigos sobre um julgamento. Então isso é muito grave. Isso é muito perigoso. Isso é um vício que a gente traz já de muitas encarnações, que a gente precisa eliminar. É fácil? Não é fácil. Por que não é fácil? E por que nós precisamos entender? Porque é aquilo que o Sérgio escreveu aqui, que Jesus nos alertou: não julgueis, para que não sejais julgados. Isso significa que a forma como julgamos os outros volta a nós, seja pela consciência, seja pela lei divina. Né? É como diz a história de um comediante famoso, que ele pegou um avião e ele foi o último a entrar. E a poltrona dele era do meio. E quando ele chegou, ele foi sentar, a pessoa que estava em primeiro não levantou. Aí ele pegou e falou assim: como que eu vou entrar? Com muito mau humor, ele passou pela pessoa e sentou. E não levantou mais a viagem toda. Chegando no destino, todo mundo começou a sair. E essa pessoa não saía. E ele aí, muito grosso, disse: nós vamos dormir aqui? Né? Ele falou: não, senhor, eu vou me levantar, eu vou sair. É só um minutinho. A hora que ele percebeu que não tinha mais ninguém, ele levantou e ele começou. Ele tinha um problema na perna e ele não conseguia se locomover com tanta rapidez. E ele falou, esse comediante falou: nunca, isso aconteceu. Ele conta porque aconteceu. Ele falou: nunca mais eu vou julgar alguém, sem saber. Nós não sabemos a história. Nós não sabemos o que se passa. Né? De terça-feira a gente faz sopa aqui. Né? As meninas começam às 3 horas da tarde. Às 6h30, 6h15 a gente começa a embalar. E lá pelas 7 horas a gente vai entregar. A gente sai para entregar. Todas as pessoas que recebem a sopa precisam da sopa. A gente não sabe, mas com certeza não. Mas como que eu vou julgar? Né? Todas as casas que eu entrego em 20 casas, todos os pacientes indicados pelo grupo de apoio ao câncer, todos os pacientes com câncer na família. Né? Tem uma família que a gente deixa, são 4 pessoas, 4 irmãos, os 4 com câncer. Aí a gente entra na casa. Não tem casa. O chão é terra. E eu entrego com uma colaboradora nossa que vai junto. E a característica de quando a gente entrega lá, eles não falam. Eles não agradecem. Entendeu? E essa colaboradora fica indignada. E eu tento mostrar a ela que a situação deles é terrível. Pela doença, pela pobreza, pela dificuldade, pela falta de coisas, e que nós não podemos julgar. Mas ela não se conforma. É assim mesmo.
É desse jeito que acontece. A gente vai aprendendo com o tempo a enxergar no outro um irmão, uma irmã. E todos aqueles defeitos que a gente enxerga, a gente tem. É que a gente não percebe. Eu acho alguém gordo, mas eu também sou. Então, por que eu vou julgar alguém gordo? Ao julgar com dureza, atraímos para nós vibrações semelhantes, que nos pesam espiritualmente. Pronto, aqui é um motivo para a gente não julgar. Com dureza ou sem dureza, de jeito nenhum. Quando cheguei aqui hoje, tinha um rapaz, que quando a Maria de Lourdes chegou, ele estava aqui na porta. O rapaz é do Paraná. Ele veio no bazar hoje, à tarde. Ele contou. Ele tinha vindo, não sei de onde, de Rio Preto. A pé. Porque não deu certo lá, o que ele foi fazer, com a família, nunca dá certo. Então ele não deu certo e ele precisa voltar. Aí parou em Cafelândia e procurou ajuda em vários lugares. E não conseguiu. Aí ele veio à tarde, e aí você falou para ele que à noite tinha trabalho, e ele veio. Aí eu ouvi a história dele. O que eu vou fazer? Olha, Deus vai te ajudar. Com certeza vai. Mas a gente precisa fazer alguma coisa. Não podemos julgar se ele está falando a verdade ou não. Se ele está fazendo alguma coisa errada ou não. Eu liguei no hotel, aqui, ele precisava tomar um banho e dormir. Aí liguei na pizzaria vizinha do hotel, eu falei para dar uma pizza para ele, um refrigerante, que eu vou passar lá e pagar. Eu conheço os donos. E ele foi para o hotel. A gente deu um dinheiro para ele. E pelo menos ele foi assistido. E se eu julgar que ele é um cara que não precisa, está aí, talvez seja um cara que bebe, qual o problema mesmo? Nenhum. É muito comum, pelo fato da gente estar como presidente, que acaba o ano que vem, não ficam nervosos. O ano que vem, graças a Deus, acaba. E aí é muito comum as pessoas nos procurarem para justamente relatar algo. Mas aquilo que você julgou, que você está me relatando, por que você não conserta? Por que você não faz? Por que você não deu um jeito? Esse é o caminho. Quando julgamos, esquecemos que também temos falhas, muitas vezes iguais ou até mais graves. A doutrina espírita valoriza a caridade moral, que inclui a indulgência para com as imperfeições alheias. Não julgar, portanto, é um exercício de amor, compreensão e paciência, que fortalece os laços fraternos e evita a propagação do mal. Tão simples, né? Muito simples. Quando eu saí agora em dezembro do hospital, do ABC, os amigos resolveram fazer um
mas eu ainda não estava bom, mas eu tinha que ir, mesmo porque o churrasco era na minha casa, né? E eles chegaram e falaram: hoje nós vamos fazer um churrasco aqui. E eu doido para dormir, mas não tinha jeito. Desci e ficamos. Mas no banco que eu estava sentado, estava incomodando, porque as pernas ainda doíam muito. E aí eu sentei na mesa, do lado da minha esposa, com as mulheres. E comecei, ela fez um prato, eu comecei a comer, tudo sem sal, gostoso, um churrasco com carne sem sal. E aí, eu escutando a conversa das mulheres. Aí eu peguei e falei: eu posso fazer uma pergunta do assunto que elas estavam conversando? E elas falaram: lógico, pode. Eu falei: vocês estavam junto, né, desse assunto? Não, óbvio que não. Eu falei: então como vocês sabem tão bem? Né? E não preciso dizer que o churrasco não durou muito, né? Afinal de contas, eu não fui muito educado, mas aquilo me irritava. Como é a certeza, a clareza de você julgar tão bem e contar um fato tão bem, se você não está, se você não participou? Qual a finalidade desse julgamento? E veja bem, onde nós estávamos lá naquela época de Jesus? O que fazíamos? De que lado ficamos? Mesmo assim, o Pai nos deu a oportunidade de reencarnarmos, errando sempre, mas com a misericórdia dele a gente tem a chance de voltar. E assim será até o dia que alcançarmos a perfeição. Quantas reencarnações? Muitas. Diz a literatura que da formação do espírito até hoje foi 1 bilhão e 500 milhões de anos. E diz a literatura espírita que da onde nós estamos até a perfeição é mais ou menos 1,5 bilhão de anos. Então, tem muito tempo ainda. Mas nós já podemos, com o que Allan Kardec deixou, nós podemos começar a mudar. Para isso que serve o Centro Espírita. Para mostrar a todos os frequentadores e trabalhadores que a reforma íntima, a mudança, pode começar hoje. Hoje. Como eu sempre falo, aí na livraria tem um livro chamado Fundamentos da Reforma Íntima, pelo Espírito Caibar Schutter. Leiam quando vocês estiverem de muito bom humor, que o livro é aterrorizante. Escolha um daqueles vícios, daqueles defeitos que todos temos e comece a mudar só um. Já é uma grande coisa. Não adianta querer ser perfeito, porque nós não somos. E não seremos. Por exemplo, toda palestra a Jo levanta. Entendeu? Toda palestra ela levanta. Entendeu? E ela diz que vai buscar o livro. Deus ajude que ela comece a mudar. A gente vai orar. Deus é o único justo e perfeito juiz. Nós, limitados, enxergamos apenas uma parte da realidade, sem conhecer as causas espirituais, as dores íntimas ou os resgates de cada pessoa. Nós não conhecemos. Nós não conhecemos a história de cada um.
Nós não sabemos o que essa pessoa passa durante o dia. Nós não sabemos os problemas familiares da pessoa. Nós não sabemos os problemas financeiros dessa pessoa, os problemas de saúde. Mas a gente julga, né? A gente tem um projeto de sábado com mães e crianças aqui. De vez em quando eu ouço assim: eu preciso falar com você. Eu falei: pois não. Falei: aquela mãe, olha lá, ela não precisa estar aqui. Falei: beleza, vamos tirar a mãe então. É óbvio que eu não vou tirar, né? E primeiro que eu não tomo conta do projeto. Então eu não ia fazer isso nunca. Mas eu pergunto: por que você acha que ela não precisa? Não, ela não precisa porque, ela está com celular. Mas só por isso? E se ela ganhou o celular? E se a patroa dela deu um celular usado para ela? E ela consegue o celular? Não, mas olha, ela empresta o celular para o filho e o filho está brincando de joguinho. Eu falei assim: mas responde uma coisa, seja sincero. Na sua casa, o seu filho joga? Joga. Ele tem celular. Então pronto. Mas nós vamos julgar mesmo assim que a pessoa não precisa. Não precisa da cesta básica, não precisa do conhecimento de moral que o Sérgio dá para elas aqui. Não precisa das aulas de reforço escolar que as professoras dão. Não precisa. Porque a gente acha que alguém acha, é o achismo, alguém acha que elas não precisam. Então, a gente não sabe justamente isso. As causas espirituais, as dores íntimas, ou os resgates que essa pessoa tem que passar. Eu, na reunião de sábado passado, citei, e eu gosto de falar, teve uma das mães que reclamou para a Larissa, que eu e o Rafael, como presidente e vice, não tínhamos ido fazer uma visita a ela. Então nós marcamos um dia lá na vila e fomos fazer uma visita. O calor era de uns 42 graus. Negócio absurdo. Chegamos na casa, paramos o carro, descemos. O Rafael já começa a falar, ele é mais falante. Então, ela abriu a porta. Assim, não tinha nada no lugar. A cozinha, a pia e o fogão tinha louça acho que de uma semana. Entendeu? Roupa, tudo jogado no chão, tudo. Todo mundo na sala, deitado no colchão, vendo aqueles programas que passa à tarde, né, na televisão. Aí eu entrei, olhei. Eu não abri a boca. Eu dei a mão para ela, né? Quando cheguei, quando fui embora, dei a mão para ela, montei no carro, viemos embora. E falei: no sábado a gente conversa. Tá bom. Aí no sábado ela estava doida para conversar, não deu para conversar naquele sábado. E aí depois a gente conversou com ela e eu falei: fulano, veja bem, como você quer que melhore se você não faz, se você não melhora? Eu não estou te julgando, mas eu observei, porque eu fui lá. Então, essa mãe tem 5 filhos. 6 no projeto. Essa mãe tem um celular. Como você quer que essa mãe e usa droga? Como você quer que essa mãe vai criar esses 6 filhos em condições? Se a gente julgar
que pelo fato de ela usar droga, pelo fato de ser 6 filhos, pelo fato de ela não limpar a casa, pelo fato de ela não estar muito preocupada com as coisas, a gente vai tirar ela do projeto? Como? Como que eu vou ter esse julgamento? Se Deus é tão bom com a gente veio, a gente vai voltar para o nosso lar, a gente vai poder jantar, a gente vai poder conversar com a esposa, com o marido, com os filhos. Os meus já estão fora, então já não estão mais em Cafelândia. Mas a gente vai poder jantar. E eles? Nós vamos simplesmente julgar que eles não precisam. Então, essa é a pergunta da palestra. Por que não julgar? É mais fácil. Vamos julgar. Mas a gente vai ser julgado também. A gente vai ser julgado por aquilo que a gente julgou e por aquilo que a gente deixou de fazer. Esse rapaz que quer voltar para o Paraná, ele foi em 12 igrejas hoje, todas fechadas. A única aberta, a única. E isso não é uma crítica. Não. Porque todas as igrejas são importantes. Todas elas nos levam a Deus. Mas a única aberta, o trabalhador do Estado quis comprar o celular dele para ele ir embora. Isso ele contou. Então, que julgamento que essas pessoas estão fazendo do próximo? Julgar seria assim uma presunção. O Espiritismo nos convida a substituir o impulso de julgar pela observação fraterna. Pela observação fraterna. Olha que coisa bonita que o Sérgio colocou. Compreender as limitações do próximo. Compreender as limitações do próximo. Um dia eu fui fazer um vestibular no Rio de Janeiro. Passamos na primeira fase. Eu e o Mauricinho Toledo. Entendeu? Não ia dar certo. Né? Porque nem eu nem o Maurício, a gente ficava em casa estudando à noite. Eram vários dias, a gente saía toda noite. Então, no outro dia de manhã eu tinha que fazer a prova. Não ia dar certo. Mas passamos na primeira fase. Né? A segunda fase era terrível. Então, passamos. Óbvio. Aí, eu sentei atrás de uma moça. E, pela fisionomia da moça, eu achei que ela fosse muito inteligente. E eu falei, vou colar da mulher. Né? Vou colar, porque eu não sabia nada do que eles estavam perguntando na segunda fase. Entendeu? É óbvio que eu não passei, porque a mulher eu acho que era pior que eu. Não passei. Eu julguei que ela era uma coisa e não era. Entendeu? Como se fosse o outro Colandini também ia se ferrar. Então, compreender as limitações do próximo, ajudar com exemplos e palavras de estímulo. É o que nós fizemos hoje com esse senhor, o seu Carlos. Quanto tempo ele vai demorar para chegar em Corbélia, no Paraná? Não tenho ideia. Também não tenho ideia se ele é de Corbélia. Não tenho ideia se ele está mentindo. Mas não cabe a mim julgar. Corrigir apenas quando necessário. Corrigir apenas quando necessário. Quem sou eu para corrigir? Mas sempre com amor e respeito.
Assim, não julgar é reconhecer a própria fragilidade, confiar na justiça divina e praticar a caridade da compreensão. Isso daqui, o Sérgio tirou do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu dei um para ele, viu, Ana? Eu peguei ali e dei um Evangelho para ele. Se ele vai ler, também não sei. Mas a gente fez a nossa parte. A gente não julgou. A gente se mexeu e fez. Ajudou ele a seguir a viagem. Esse é o caminho. É por isso que o SEAC, o Centro Espírita Amor e Caridade, está aberto há 100 anos. 100 anos. É por isso que nós precisamos acordar e fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que fosse feito para a gente. Essa é a pior parte do Evangelho. Não fazer ao próximo o que a gente não gostaria que fosse feito para a gente. Né? E aí eu estou falando, e lá atrás a Larissa está assim. E eu sei porque ela está assim. Entendeu? Mas, gente, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Comecem a pensar na reforma íntima. Comecem a pensar na mudança interior. No amor ao próximo. Esse é o começo. Que Jesus acompanhe a todos no retorno dos lares.